Muito boa noite, prazer estar contigo. E o tema do episódio de hoje é as 5 estratégias de fechamento mais poderosas para contratos de serviços por videochamada. Se não me conhece, meu nome é Ricardo Massó, eu sou CEO e fundador de um grupo de empresas. Isso me tornou especialista na metodologia de alto impacto e isso me tornou especialista em fechamento de contratos online. A gente vai ver 5 estratégias poderosas para fechar contratos por videochamada. Fechar contratos online é algo que, para quem nunca fez, parece algo arriscado, difícil, novo, talvez pareça frio, mas o que eu quero que você saiba e aprenda aqui hoje é que isso é uma percepção apenas fundamentada na falta de metodologia. É muito mais sobre preparar emocionalmente o cliente desde o primeiro minuto, para no final da reunião, o fechamento ser algo natural, consequência de uma estrutura, de um processo completo. Tá vendo? E o fato de não conhecer essas 5 estratégias de fechamento que a gente vai ver aqui, o que acontece é que se você não sabe como fazer isso, se você não sabe estas 5 estratégias e como pôr em prática, você entra numa videochamada cheio de esperança e de fé, acredita que com sua experiência, seu conhecimento técnico, sua boa vontade, isso vai ser o suficiente para fechar um grande contrato, só que termina e o cliente diz: vou pensar. O cliente diz: me passa por e-mail. O cliente diz: depois, daqui a uns dias, eu te retorno. E nunca mais aparece. Dominar essas 5 estratégias é a chave para ter um negócio previsível desde uma perspectiva financeira. Por quê? Porque quem fecha bem vive com agenda cheia e com negócio de serviços online crescendo mês a mês. Consequências de não aplicar e conhecer essas 5 estratégias de fechamento poderosas que eu vou te mostrar aqui hoje. Primeiro, perda imediata de clientes e oportunidades. Baixa no fluxo de caixa. Insegurança crescente nas videochamadas. O que falar, como conduzir o cliente. Logo depois, se começa a duvidar da própria capacidade de fechar. Se evita marcar novas reuniões por medo de ser rejeitado e fica dependendo de indicações que já sequer não mais estão aparecendo. Acaba abandonando o sonho de viver do seu negócio, chega nesse nível, volta para prestar serviços ou para o CLT e entra num ciclo perpétuo de frustração, baixa autoestima e sentimento de fracasso. Esse é o caminho que não é para seguir, tá bom? E aí, se eu não tenho um plano e estratégias específicas de fechamento, que realmente ter o poder de fechar contratos, a ansiedade antes de cada reunião por meio de falhar de novo aumenta, se desperta uma vergonha de contar para amigos e familiares que ainda não fecham um cliente, se gera uma dúvida constante sobre o próprio valor como profissional, discussões com sócios, parceiros, até na família, sobre a falta de dinheiro, tem pessoas perdendo noites de sonho pensando no que deveria ter falado na reunião com o cliente. Imagina só, medo de investir em tráfego, investir em marketing e acabar não conseguindo converter, porque com sua experiência, como não tem convertido até agora, você pensa que também não vai conseguir no futuro, se alimenta que aquela coisa de que resultados passados não garantem resultados futuros, nem no bom nem no ruim. Então, seu não resultado passado não é uma garantia que não vai ter resultado futuro, mas se aplica essa lógica, tem medo de investir em tráfego, em marketing e ainda assim não conseguir ter resultados, sensação de inferioridade que vem de ver outras empresas que estão tendo resultados vendendo serviços online de forma mais eficiente. Se gera um cansaço mental e emocional, isolamento por não querer falar com ninguém sobre tanto fracasso, tanto mal-estar, acaba levando isso para dentro da alma sozinho, e o medo de seguir e de se expor, talvez em mídias sociais, achando que ninguém vai confiar em você, isso não vai dar resultado. E aí acaba sendo gerada essa frustração. A falta destas 5 estratégias de fechamento por videochamada não é apenas uma deficiência técnica, mas isso é um freio emocional e financeiro no seu negócio, enquanto outros avançam, outros travam. E qual a forma certa? A forma certa é através de aplicar 5 estratégias ao longo da jornada, tá bom? E quais são essas 5 estratégias de fechamento poderosas para fechar contratos de serviços por videochamada? Te falar. Estratégia número 1, precisa ter um speech de alto impacto. Você tem que ter um plano do que falar, quando falar e como falar desde o início da reunião, buscando criar autoridade, clareza, valor, urgência, confiança. Número 2, warm-up e rapport. Os primeiros 5, 10 minutos são a única chance que terá na sua vida de criar uma primeira boa impressão. Então, é necessário buscar conexão emocional antes de conexão empresarial, profissional. Número 3,
Fechamentos em sequência. Fechamento começa no início. Feche pequenas decisões durante a conversa. Faça pequenos acordos. Por exemplo, fez sentido para você até aqui? Se isso funcionar, te ajudaria no seu negócio? O tipo de informação que eu estou dando parece que não estamos preparados para atender você? Faça pequenos acordos que gerem comprometimento e que levem a apresentação a ter uma fluidez, apresentação comercial, que no final facilite o fechamento do negócio. Estratégia número 4, cadência de comunicação. O sim, muitas vezes, não vem no WhatsApp, vem na reunião. Tá? Então, tem muita gente que gostaria, amaria, adoraria fechar grandes contratos pelo WhatsApp. Mas a pessoa nem responde de primeira, nem vai fechar no WhatsApp por uma ligação. Grandes contratos, contratos importantes. Então, a recomendação e o que nós seguimos é cadência de comunicação estruturada durante 5 dias. Ligação, e-mail, WhatsApp, redes sociais, passo a passo, durante um período de tempo de 5 dias. Nesses 5 dias, eu vou agendar uma videochamada ou eu vou considerar esse lead perdido por pelo menos 90 dias. E em 90 dias posso levantar ele com uma nova oferta, com uma nova recompensa. Né? Estratégia número 5, automação com inteligência artificial. Você não precisa fazer as coisas na mão, usando CRM, automações, inteligência artificial, para nutrir, lembrar, seguir e converter. Se você precisar estar presente o tempo todo, é um caminho que facilita e garante que você está fazendo o acompanhamento certo de cada um dos leads. Conclusão, chamada final, é que agora que você sabe estas 5 estratégias, eu quero te fazer um convite para você ter acesso ao método FACTOR, onde cada letra representa uma força. A F representa a fala de impacto, a A representa aquecimento emocional, a C, conquistas progressivas, o T, tempo de contato, o O, otimização inteligente e o R, resultado imediato. Então, vamos falar aqui primeiro de fala de impacto, o F de factor. Fala de impacto, speech de alto impacto. Escolha uma história real do cliente. Número 2, comece a reunião buscando contar histórias com emoção e naturalidade. Apresente seu serviço como o mapa que levou este cliente simulado, do qual lembramos que trazemos na reunião, como se fosse o mapa que levou esse cliente para ter sucesso. Faça perguntas que levem ao prospect a refletir sobre as próprias dores. E use frases sempre que funcionam muito bem, como imagina se hoje fosse possível para você. Né? E aí vai colocando ele nesse ambiente de se hoje fosse possível para você, para tentar criar e abrir um espaço para o desejo pronunciamento. Então, estas são 5 sacadas importantes para ter essa fala de impacto. Letra A, da palavra factor, das siglas factor, aquecimento emocional. Isso tem a ver com warm-up e com rapport. Você precisa perguntar sobre trabalho, família, ocupação, recreação, motivação, interesses, importância, antes de entrar, de fato, no conteúdo. Você pode comentar algo do perfil dele do LinkedIn, do Instagram. Isso vai ajudar a criar um pouco mais de conexão de cara. E é legal poder buscar criar um espelhamento de linguagem e tom de voz para criar essa empatia instantânea. Siga o C de factor, conquistas progressivas, fechamentos múltiplos. Valide com pequenos sims durante a conversa. Por exemplo, desta forma parece que faz sentido para você, desta forma parece viável. Apresente o problema e valide a dor antes de sugerir a solução. Quando mostrar a proposta, pergunte: se fizesse sentido para você, o que te impediria de começar hoje? Siga o tempo de contato, cadência de comunicação. A letra T. Antes da reunião, você tem que ter feito o necessário para conseguir marcar essa reunião. E somente considerar um contato perdido depois de ter feito um trabalho consistente pelo menos 5 dias para reforçar o benefício que ele vai ter se ele participar da videochamada contigo. E letra O, da palavra factor, das siglas factor, otimização inteligente, usando CRM e automações. Tem que usar ferramentas que te permitem ser automático, veloz, prático, dinâmico, para automatizar as tentativas de contato, automatizar as tentativas de ligação, automatizar e dar velocidade a cada resposta, e tudo isso é possível fazer com inteligência artificial e automatizações. Foi um prazer estar contigo, espero que tenha te ajudado. Se te ajudar de alguma forma, deixa a sua curtida. Forte abraço, tamo juntos, tchau, tchau.